Hoje vamos entrar no universo da físico-química, especificamente dentro de soluções. Dentro de soluções, nós estudamos vários tipos de concentrações. Vamos começar por concentração comum. E o que vem a ser concentração comum? Para você calcular a concentração de uma solução, você sempre precisa da quantidade de soluto e da quantidade de solvente, pois a solução é uma relação entre soluto e solvente ou entre soluto e solução. Nas soluções, nós falamos muito dispergente, disperso. Dispergentes serão os solventes e dispersos serão os solutos. Para ficar mais claro ainda, vamos dar um exemplo. Quando você mistura água com açúcar. Então, vou dissolver o açúcar na água. A água vai ser o meu solvente e o açúcar vai ser o meu soluto. A quantidade de soluto sempre é menor do que a de solvente, porque é ele que vai ser dissolvido. Então, nesse meu exemplo, o açúcar é o disperso e a água é o solvente. Nós vamos ter vários símbolos e vamos ter que separar esses símbolos, né? Índice 1, índice 2 e sem índice algum é o que nós usaremos em nossos símbolos. Toda vez que eu colocar índice 1 em um símbolo, eu quero dar um dado relativo ao soluto, o índice 2 ao solvente. E se não tiver nenhum índice, é a sua solução. Dentro desse conteúdo, vai ser falado muito sobre massa, cujo símbolo que nós iremos usar é a letra M minúscula. Então, como separar a massa do soluto, do solvente, da solução? Você iria fazer assim. Você iria colocar M1, se você quisesse falar sobre a massa do soluto. M2, se fosse sobre a massa do solvente. E apenas M, se fosse da solução. Lembrando que a solução é tudo. Então, você poderia calcular a massa da solução como? Você iria pegar a massa do soluto e iria somar com a massa do solvente. Ok? Vendo um exemplo de cálculo de concentração. Podemos conhecer a massa do soluto, e a massa geralmente é em gramas, e podemos conhecer o volume da solução, que geralmente é em litros. No conhecer essas duas coisas, eu consigo calcular a minha concentração comum, cujo símbolo é a letra C maiúsculo. Posso usar a seguinte fórmula. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Se a massa está em gramas e o volume está em litros, então a unidade desta concentração, ela ficaria em gramas por litro. É muito importante colocar unidade nos números dentro deste universo de soluções. Quando você coloca gramas por litro, você vai estar me dando a massa do soluto que vai estar dissolvida dentro de 1 litro de solução. Então, vamos ver como eu poderia preparar uma solução dentro do laboratório. Digamos que eu queira preparar uma solução de 5 gramas por litro de cloreto de sódio. O que significa esses 5 gramas por litro? Significa que eu vou ter 5 gramas desse sal dissolvidos dentro de 1 litro de solução. Aí vai falar, então é muito fácil. Eu pego 5 gramas e completo com 1 litro. É isso mesmo. Só que nós vamos usar, dentro do laboratório, assim. A gente inicialmente vai escolher um balão volumétrico. Então, olha, o que eu vou querer preparar primeiro? Então, eu não vou preparar uma solução de 1 litro. Eu vou preparar uma solução de meio litro. Então, é lógico imaginar que dentro desse meio litro não vai existir 5 gramas. Então, é lógico imaginar que dentro desse meio litro vai existir apenas a metade de 5 gramas, ou seja, 2,5 gramas de NaCl. E é por aí que eu tenho que começar. Eu tenho que saber quanto de sal que eu vou colocar dentro desse balão. Então, eu já descobri que é 2,5 gramas. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou pesar 2,5 gramas desse sal. Feito esse peso, eu vou pegar um becker e vou colocar, por exemplo, 50 ml de água e jogar esse sal dentro desta água
e vou dissolver. Em seguida, eu vou transferir essa dissolução para dentro de um balão, que é o meu balão de 500 ml. Então, repara que se eu colocar tudo ali dentro, vai ficar dentro daquele balão apenas 50 ml. Desses 50 ml, eu vou completar com água. Repara que eu coloquei um tracinho bem aqui. Esse tracinho está dizendo assim, que se quando chegar até ali, vai completar 500 ml. Então, eu já vou completar até o menisco, né? Que é o nome daquele tracinho, com água destilada. Então, completo com água destilada. Quando chegar exatamente naquela indicação, eu vou tampar. Aí, você vai agitar. E o que você vai ter aí? Você vai ter uma solução, mas é uma solução de meio litro, certo? Ou seja, você vai ter o quê? 2,5 gramas de sal em meio litro. Eu quero preparar esta solução e eu acabei de preparar. Ah, mas professora, ali está dizendo que era para preparar uma solução de 5 gramas por litro. Vai dar 5 gramas por litro. Lembra que a concentração não é massa sobre volume? Muito bem. Na massa eu coloco 2,5 gramas, que é o que eu usei, e no volume eu coloco meio litro. 2,5 dividido por meio, se você fazer os cálculos, vai dar exatamente 5. Então, essa solução que eu acabei de preparar é uma solução de sal de cozinha, cuja concentração é 5 gramas por litro. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de sódio, NaNO3, que contém 80 gramas de sal. Se esse número termina em gramas, gramas só pode ser massa. E o sal é soluto. Quem é o soluto de nossas soluções? Como é que eu posso identificar as massas do soluto? Ou ele vai falar gramas do soluto, ou gramas de uma determinada substância, que ela, contanto que não seja água. A água geralmente é o solvente. Então, eu já tenho aqui a massa do soluto. Em seguida, ele fala ali 400 ml de solução. Números que terminam em ml, este número é o volume. E ele pede para calcular a concentração. Então, eu não sei a concentração, estou colocando um X, e ele quer que essa concentração seja em gramas por litro. O símbolo da concentração é a letra C. Então, olha como é que ele quer que saia a concentração. Ele quer que a minha concentração saia em gramas. Já tenho gramas aqui. Mas ele também quer que a minha concentração tenha litros. E o meu volume não está em litros. Conclusão, eu vou ter que fazer o quê? Uma conversão nesse volume. Eu vou ter que transformar ml para litros. Lembrando da aula sobre conversões, para transformar ml em litros, eu vou ter que dividir esse valor por 1.000. Então, 400 ml dividido por 1.000 vai dar 0,4 litros. Esse é o volume que eu vou ter que usar, 0,4 litros. A fórmula da concentração é apenas dividir a massa do soluto pelo volume da solução, onde a massa tem que ser em gramas e o volume em litros. A massa eu sei, então, que é 80. E o volume eu sei que é 0,4. Então, eu vou fazer 80 dividido por 0,4. Vai dar 200 gramas por litro. Esse G vezes L a menos 1 é a mesma coisa do que escrever gramas por litro. Porque quando você passa esse litros para cima, ele vem multiplicando e elevado a menos 1. Só para explicar essa unidade. Mais um exemplo. Dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Qual será o volume de solução em litros, sabendo que a concentração é 0,05 gramas por litro? Então, veja que eu tenho 20 gramas de sal. Esse número, a unidade é gramas. Gramas é massa. E se essa gramas é de sal, é a massa do soluto. Por isso que eu coloquei índice 1. Ele está pedindo para a gente o volume, e quer o volume em litros. E ele está dando também
a concentração. Ele diz que a concentração é 0,05 gramas por litro. Repara que na concentração, o volume já está em litros. Então, no final, não vou precisar converter nada. A concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só substituir. Na concentração, eu coloco 0,05. Na massa, eu coloco 20, mas o volume fica por ali. Como sair desta conta? Você pode, por exemplo, trocar de lugar o volume pelo 0,05. Então, vai ficar 20 dividido por 0,05. Fazendo esta conta, o volume vai dar 400 litros. Tudo bem? Bom, gente, então, esta é a parte de concentração. Até!